Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Em 2020, um bando de Enzo europeu criou esse juntinho aí da bola de ouro, porque não ia ter bola de ouro em 2020. A bola de ouro que era para Lewandowski, mas como não era para Messi, aí tiveram que cancelar, né? E aí fizeram esse time de melhores de todos os tempos da história, que de melhores não tinha nada e de história não tinha nada. Primeiro, que jogador que jogou entre 30 e 50 eles não colocaram, só podia de 50 para cima. E segundo que, meu irmão, era uns critérios completamente assim, sem nexo. O jogador jogando fora de posição. Mas não tinha nada a ver com nada essa lista. Não tinha nada a ver com nada. Enfim, vamos lá. Ver aqui quais são os problemas dessa lista, ver quais foram os jogadores que eles colocaram, os que deveriam estar. E é isso, vou criticar aqui. Esses caras, esses pseudo-entendedores de futebol. Vamos lá. Primeiro problema. Começa com os jogadores que não estavam na posição que eles jogaram a vida inteira. Você tinha Samuel Eto'o na ponta direita. Você teve Bergkamp de centroavante. Zagueiro na lateral, lateral como zagueiro. Meia como volante. Meu irmão, os caras não sabem nem a posição que os caras jogavam. Não tinham respeito nem a isso. Era centroavante de ponta esquerda, de... Meu irmão, só faltou isso aí. Só faltou isso aí que eu coloquei na foto. Pelé jogando no gol. Só faltou isso. Porque Pelé já jogou no gol neles e falou, não, porra, Pelé era um bom goleiro tal. A posição dele. E o outro problema é essa formação maluca, nada a ver com nada. Meu irmão, colocaram um goleiro porque tem que colocar, porque por eles não tinha goleiro. E aí, uma linha de três, aí você fala, porra, uma linha de três zagueiros? Beleza. Não. Era uma linha com um zagueiro e dois laterais. E o resto, meu amigo, era atacante. O resto era atacante. Coitado desses três defensores aí que iam ter que marcar por um time inteiro. Porque aí, quatro meias. Desses quatro meias, dois eram volantes, que quando vocês verem a lista, vocês vão ver que não tinham nada de volante. Só um, aliás, era volante. E os outros dois meias eram dois meia atacantes. Dois meia atacantes. E eles ainda colocam lá três atacantes lá na frente. Ou seja, os caras jogam com um zagueiro, dois laterais, quatro meio-campo e três atacantes. Mas quem é que defende nessa porra? Esse time só vai jogar com a bola no pé, né? Esse time nunca vai perder a bola. Quem é que vai marcar, meu irmão? Caralho, bicho, é. Mas enfim, vocês vão entender por que eles fizeram isso aqui. Por que eles fizeram isso. Goleiros. Começando aqui a lista. Em primeiro lugar, Lev Yashin. Em segundo, Buffon. Em terceiro, Neuer. Não tem muito o que falar de uma lista dessa. Não tem. Você pode ali colocar, em primeiro tinha que ser esse, em segundo esse, mas não tem o que falar desses três goleiros. O problema aqui é a sequência. Gordon Banks, beleza, não tem o que falar. Thomas Nkannou, nunca ouvi falar desse cara. Nunca tinha ouvido falar desse cara. Depois eu vi ver que era um negão ali que jogou no Espanhol, que Buffon era muito fã dele quando era criança e tal. Era um grande goleiro, era um grande goleiro. Beleza. Peter Schmeichel também, muito bom goleiro. Cacilhas, Van der Sar, Sepp Maier, Dinuzov, que não tem o que falar. Para mim não tem muito o que criticar essa lista de goleiros, mas para mim tem um cara aí que tá numa posição totalmente errada do que era para ele estar, pro tamanho que ele foi pro futebol. Então, para mim a grande injustiça dessa lista de goleiros é Dinuzov. Meu irmão, esse cara foi um dos maiores goleiros da história. Isso aí não tem o que discutir, não tem o que discutir. Foi um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Jogou a maior parte da carreira ali na Juventus, ganhou 6 campeonatos italianos, 2 Copa Itália, uma Copa da UEFA, e pela Itália foi onde ele mais brilhou, né? O cara ganhou, olha a data, em 68 ele estava ganhando a Eurocopa com a Itália. Isso jogando ali com Mazzola, jogando com uma geração de jogadores. Com aquela seleção da Itália que perdeu ali a final para Pelé, né? Em 70. E em 82, o cara já com 40 anos, o cara era o capitão da Itália, titular, e agarrou pra caralho na Copa do Mundo. E ganhou a Copa do Mundo com a Itália. 40 anos, cara. 40 anos. Meu irmão,
o cara era um monstro, um monstro, um monstro. No jogo contra o Brasil, ele faz uma defesa, uma cabeçada de Éder. Meu irmão, aquilo ali é um milagre, é um milagre, é um milagre. E ali era o jogo decisivo. Que a Itália tinha que ganhar o jogo. Se ela empatasse, se o Brasil empatasse ali o jogo, a Itália tava fora, cara. Então, meu irmão, Dinosov ficar em décimo atrás de Van der Sar, atrás daquele Inconu. Meu irmão, Dinosov tinha que estar lá em cima, lá em cima, lá em cima. Quarto, quinto colocado. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Não tem como. E os absurdos pra mim da lista. Quando eu for falar de absurdo, eu vou colocar um cara que tá e não era pra estar, e um cara que era pra estar, que eles não colocaram. Presença absurda pra mim entre os 10. Van der Sar, pra mim, não tem nível pra estar em lista de melhores da história. Ah, foi um grande goleiro? Foi um grande goleiro. Grandíssimo goleiro, excelente goleiro. Nada mais que isso. Van der Sar, ele sequer foi o melhor da época dele. Porque se você pegar ali, jogou com Van der Sar, Oliver Kahn, que pra mim era mais goleiro que Van der Sar, Schmeichel, que era mais goleiro que Van der Sar, Peter Cech ali, rivalizou durante muito tempo ali, ele no Manchester, Peter Cech no Chelsea. Pra mim, Peter Cech era mais goleiro que Van der Sar. Meu amigo, não tem sentido Van der Sar tá numa lista dessa de 10 melhores goleiros da história. Não tem sentido nenhum. Tafarel foi mais goleiro. Velho, não dá, não tem como. E pra mim, uma ausência absurda, absurda, é da Saev. Meu irmão, Dassaev era outro monstro, monstro. Ah, mas não ganhou, não tem título. Meu irmão, foda-se. Goleiro não vai ganhar uma Copa do Mundo sozinho, meu irmão. Esse cara era um monstro. Esse cara era um monstro, um monstro. Era aquele cara assustador. Que você, aquele tipo de goleiro que os atacantes olhavam e tinha medo desse cara. Porque o cara não parecia que era um humano, meu irmão. Esse cara era um monstro, um monstro, um monstro. Jogou ali a Copa de 82 também, com o Dinosov. E, meu irmão, era um goleiro espetacular. Espetacular. Esse sim tinha que estar sem sombra de dúvidas na lista, que eles não colocaram. E aí, vamos lá agora. Defensores centrais. Primeiro erro aqui. Só tem um zagueiro, só tem uma opção de zagueiro, né? Que são esses 10 que eles vão colocar. Ou seja, se você é zagueiro, você tem menos chances de estar na seleção deles. Agora, se você é atacante, você vai estar, né? Porque os caras colocaram 5 atacantes, então você já vê injustiça aí. Porque não é justo. Todo jogador ali tem que ter iguais chances de aparecer. Então vamos lá. Primeiro lugar, Beckenbauer. Não tem muito o que discutir. Para mim, eu não colocaria como zagueiro. Ele jogou grande parte da carreira como volante. Na Copa de 66 ele jogou como volante. Se eu não me engano, em 70 ele jogou como volante. E em 74, por mais que ele fosse ali, não um zagueiro, como mais um líbero, o cara que fica ali atrás da zaga, só que sai pro jogo, Beckenbauer criava muito. Ele saía com a bola no pé, criando as chances da Alemanha. A maioria dos gols ali da Alemanha era ele lá na meia-lua da área, dando passe para Miller fazer o gol, para os caras ali fazerem o gol. Então, tipo, porra, isso não é um zagueiro. Isso não é um zagueiro. Um zagueiro não vai estar o time no ataque, o time posicionado e ele lá criando. Isso não é um zagueiro. Era muito, para mim, faz muito mais sentido Beckenbauer ser colocado como volante, como o maior volante da história, que ele é um dos maiores da história, o jogador mais completo da história, talvez. O cara que fazia tudo, tudo, atacava lá, criava, como defensor era espetacular. Mas para mim faz muito mais sentido ele ser um volante. Para mim é um desperdício você colocar Beckenbauer como zagueiro. Mas enfim, primeiro lugar aqui, não tenho o que discutir. Segundo lugar, Baresi também, não tenho o que discutir. E aqui já é bem discutível o Sérgio Ramos. Bem discutível o Sérgio Ramos aparecer como terceiro melhor zagueiro da história. É quase ridículo. É quase ridículo isso aqui. Mas beleza. E o restante da lista, Bobby Moore, em quarto, não tenho o que falar. Daniel Passarella, craque, craque, monstro. Cannavaro também, monstro, não tenho o que falar. Matias Sammer, não era pra estar. Não era pra estar aqui numa lista de 10. Desse aí, nem a pau. Nem a pau era pra estar nessa porra. Chirea também, monstro, craque, zagueiro elegante, meu irmão. O cara desarmava sem fazer força. Desarmava o atacante sem fazer força. Ronald Koeman é outro que pra mim tá muito mais ali pelos gols que fez, pelo que fazia, quase que como um atacante, mas não como zagueiro. Pra mim, como zagueiro, pelo que ele fazia ali, que era o que ele era pra fazer, que era defender, pra mim, não era lá grande coisa. E pra mim, a grande injustiça aqui, o grande injustiçado, é esse aqui. Que nem tá na lista deles. Elias Figueiredo. Esse aqui foi o monstro dos monstros. Meu irmão, esse zagueiro aqui era. Enfim, tem uma frase que ele falava que era isso.
Era isso que ele era como zagueiro. Irmão, tinha tudo, 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 tudo. Tinha força, tinha tamanho, tinha velocidade, tinha inteligência, tinha técnica pra desarmar. Era tudo. Imposição, tudo, tudo. Isso aqui era um zagueiro, um zagueiraço, zagueiraço. 5 vezes campeão gaúcho, 2 vezes campeão brasileiro com o Inter, 2 vezes campeão uruguaio, 2 vezes campeão chileno e 1 vez campeão da Copa do Chile. Mas pra mim, as principais conquistas dele são essas duas. O cara foi 2 vezes melhor jogador do Campeonato Brasileiro na década de 70. Década de 70. Não é o futebol brasileiro de hoje, não. É um futebol brasileiro que tinha Rivelinho, que tinha Jairzinho, que tinha. Meu irmão, só tinha craque nessa porra. O cara foi 2 vezes o craque do Brasileirão. Na bola de ouro da placar, que era um prêmio que tinha muita credibilidade na época, era um prêmio muito importante. O cara foi melhor jogador do Brasileirão em 72 e 76. Então, meu irmão, o cara era foda. E a frase dele, né? A grande área é a minha casa. Aqui só entra quem eu quero. É isso, irmão. Elias Figueiredo. E vamos lá para os absurdos dessa lista. Para mim, presença absurda, como eu falei, Desailly. Se não fosse europeu, não tava nessa lista nem a pau. Não tava nem a pau. Mas as ausências absurdas, não só uma, poderia ser só uma, mas eu vou falar vários que são melhores que Desailly. Luiz Pereira. Desailly não é zagueiro perto de Luiz Pereira. Ele não é zagueiro. Aldair, muito mais zagueiro que Desailly. Muito mais zagueiro. E outros dois que jogaram no Milan, só para outros dois que são melhores que ele, que jogaram no Milan, Nesta, muito mais zagueiro que Desailly. E Costa Curta, muito mais zagueiro que Desailly. Muito mais zagueiro. Nenhum dos quatro estão nem na lista. Estão nem na lista. Tipo, botei dois sul-americanos para mostrar que, tipo, é porque é europeu, mas também botei dois europeus para mostrar que eles não são são caseiros, eles são burros. Além de tudo, eles são burros. Porque, tipo, não, a gente tá puxando aqui pros caras da Europa, tá, mas bora disfarçar, bora colocar aqui um Nesta. Que um Nesta ninguém vai falar nada, um Costa Curta. Não, os caras botam um Desailly. É pra, assim, ficar escrachado a burrice deles. Vamos lá. Defensores direitos, laterais direitos como zagueiro, né? Foi o que eles fizeram. Cafu em primeiro, Carlos Alberto Torres em segundo, não tenho o que falar desses dois. E Felipe Lan em terceiro. A razão de Felipe Lan estar aqui em terceiro é porque ele está com essa foto aqui do Brasil, e aí confundiram ele com o brasileiro. Porque não existe. Não existe Felipe Lan estar aqui nessa lista. Amigo, lista de lateral direito da história tem que ser só brasileiro nessa porra. Tem que ser só brasileiro. Um ou outro europeu, no máximo, no máximo. Não tem como, irmão. Laterais, o Brasil mandou. Os grandes laterais da história foram brasileiros. Vamos ver o restante da lista. Bergomi em quarto, não era para estar na lista. Manfred Kautz, quem é esse cara? Surbier, quem é esse cara? Djalma Santos em sétimo. Isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo. Lilian Churran, eu não colocaria. Não como lateral direito. Colocaria como zagueiro, talvez. Mas como lateral direito, não. Gentili, também tem muito cara melhor. Colocaria talvez como zagueiro ali, que jogou a Copa de 82 como zagueiro. E Vogts, que isso aí é que não era pra estar mesmo. Enfim, cara, foi tanta gente que faltou aqui nessa lista, mas pra mim o grande injustiçado foi Leandro. Leandro foi o maior lateral direito da história. O maior lateral direito da história. Por muito. Por muito. Não é que ele foi um pouco melhor. Não, ele foi muito melhor que os outros. Ele foi muito melhor que os outros. O cara defendia como um Cafu, como um Carlos Alberto Torres. Ele atacava, apoiava ali como o melhor lateral, o cara que mais apoiou ali. Era um craque. Leandro era um craque. Ele era um craque jogando na lateral direita. Quando você vê o lance de Leandro, você pensa, porra, peraí, é Zico que tá jogando aí? É Zico que foi jogar na lateral direita? Que porra é essa? Que porra é esse cara? Era um absurdo, era completo. Completo. Chutava com as duas pernas, conduzia com as duas pernas. Igual o Pelé conduzia com a direita e com a esquerda, esse cara conduzia. Meu irmão, o cara era um craque, um craque, um craque. Na defesa, um monstro. No ataque, um monstro. Tudo, tudo, tudo. Não existe paralelo de lateral com esse cara aqui. Não existe. Leandro é o seguinte: é ele e depois vem todos os outros. Só existem dois tipos de laterais na história: Leandro e os outros. Não existe discussão isso aqui de quem é o maior lateral direito da história. Aí o cara vai vir falar: não, mas Cafu ganhou duas Copas do Mundo. Meu irmão, o Brasil não ganhou Copa por causa de Cafu.
O Brasil não ganhou Copa por causa de Carlos Alberto Torres, por causa desses caras. Você vir falar isso aí de um atacante, beleza. Agora por causa de um lateral. Tu vir usar esse critério pra colocar o cara como melhor ou pior, não existe, não existe. E os absurdos são Manfred Kautz. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara tá na lista de 10 melhores. É ridículo. Porque é europeu, né? Só por isso. E a ausência absurda Nelinho, que foi outro monstro. Monstro, monstro. Uma força absurda. O cara era um cavalo. O cara era um cavalo. O cara pegou na reportagem lá da Globo, o cara pegava a bola e chutava pra fora do Maracanã. Do Maracanã era do Mineirão. O cara era um monstro. A batida de falta desse cara. O cara era um outro, que era um craque, jogando na lateral direita. Aquele gol que ele faz em 78 contra o Dinuzov. Meu irmão, a curva que aquela bola faz. Aquela bola, se ela vai reto ali, na hora que ele saiu do pé dele, a bola ia sair na linha lateral, assim, quase pro meio campo. Quase pro meio campo. A bola faz uma curva. Que puta que o pariu. Que chute é aquele, meu irmão? Que chute é aquele? Um cara desse aí nem aparece na lista. E o goleiro era de Dinuzov. O goleiro era de Dinuzov, não era qualquer goleiro, não. Aquele golaço que ele faz. Campeão moral de 78, né? O Brasil. Se não é aquela sacanagem que fizeram pra Argentina. Enfim, é isso. Defensores esquerdos. Paulo Maldini jogava de lateral esquerdo, jogava de zagueiro, mas jogou grande parte da carreira como lateral esquerdo. Né? Maldini, Roberto Carlos, Paul Brighton. Beleza, não tem muito o que falar desses três aqui. Restante da lista, em quarto, Breme, era um grande lateral, foi muito decisivo na Copa de 90. O único lateral da história, talvez, que possa falar, não, eu decidi uma Copa, é Breme. Ele decidiu a Copa do Mundo para a Alemanha. Fez gol, foi gol, só gol da final. Não, ele fez gol na final, ele fez gol na semifinal, ele fez gol na... Meu irmão, o cara, um lateral, decidiu a Copa, cara. Decidiu a Copa. Esse aqui é justo. Esse aqui é justo. Talvez tivesse até que estar mais em cima. Cru, quem é esse cara? Não era pra estar aqui. Cabrini, era um grande lateral, era. Campeão com a Itália em 82, o time que bateu o Brasil tal. Marcelo em sétimo, isso aqui é ridículo, ridículo. Marcelo era um jogador habilidoso. Marcelo não era nem lateral esquerdo. Marcelo era uma água na marcação. Marcelo era ridículo na marcação. É a diferença de Marcelo com Daniel Alves. Os dois eram excelentes na hora de apoiar, mas na defesa eram muito fracos, muito fracos. Só que o Daniel Alves, ele pelo menos tentava. Ele tentava marcar. Marcelo, ele nem tentava. Marcelo, ele nunca tava lá. Meu irmão, era ridículo, cara. Aquele lance de De Bruyne em cima dele na Copa, cara, aquele ali é ridículo, cara. Aquele ali é ridículo, pô. O cara nem tenta. Ele nem tenta marcar. Aí um cara desse aí, Marcelo, na frente de Newton Santos, de Faquete e de Júnior, que era um craque. Ah, mas também comprometeu na Copa. Comprometeu, beleza. Justo. Mas Júnior era um craque. Júnior era um craque em tempos de craques. Ele era um craque jogando na lateral esquerda. Júnior, em 92, ele foi campeão com o Flamengo, sendo craque do Brasileirão, jogando no meu campo. Isso, um lateral, virou meu campo e foi o craque. E foi o craque que decidiu o Campeonato Brasileiro na década de 90. Não era hoje em dia, não. Marcelo voltou hoje pro Fluminense, ele conseguiu ser um jogador importante do Fluminense. Ele não foi o craque do Fluminense. Não foi o craque do Fluminense. Ele não conseguiu ser meio campo no Fluminense. Irmão, é outro nível de jogador. É outro nível de jogador. Você comparar Marcelo com Júnior. Você colocar Marcelo na frente de Júnior, é uma piada. É uma piada. Tu mostrar que tu não sabe nem do que é que tu tá falando, meu irmão. Tu não sabe nem do que é que tu tá falando. Enfim. Injustiça, o grande injustiçado dessa lista é a enciclopédia Newton Santos. Meu irmão, como é que Newton Santos fica atrás de Maldini, de Roberto Carlos, de... Meu irmão, Marcelo. Ah, puta que pariu. Puta que pariu. Por que o cara vai falar de Newton Santos? Ali, o líder do Botafogo, do grande Botafogo ali da década de 50, 60, duas vezes campeão do Rio São Paulo, quatro vezes campeão carioca, que era um campeonato importante naquela época. O cara não tem que olhar com a régua de hoje. Ah, o Carioca é uma merda hoje. Mas o Carioca já foi um campeonato mais importante que o brasileiro, mais importante até que a Libertadores. Meu irmão. Era um campeonato muito foda. Duas vezes campeão da Copa do Mundo, 58 e 62. Campeão da Copa América de 49. Irmão, lateral completo, um cara que revolucionou a posição. Ele ali junto com o Facchetti da Itália,
Revolucionaram ali a posição. O lateral era muito mais para defender. Eles começaram ali a ser um lateral que defendia e atacava. E, meu irmão, qualidade absurda, absurda. Craque, craque. É ridículo. Esse cara aí tem que estar em primeiro. Tem que estar em primeiro, segundo ali no máximo. É ridículo, ridículo. Uma grande injustiça o que fizeram com o Newton Santos aí. E os absurdos. Esse cru estar na lista já é um absurdo. Uma ausência absurda é Branco, que foi outro grandíssimo lateral, outro excelente, excepcional lateral. Jogou 3 Copas do Mundo pelo Brasil, 86, 90, 94. Foi decisivo em 94, salvou o Brasil naquele jogo, naquele sufoco que o Brasil tava contra a Holanda. Meu irmão, batia falta pra caralho, chutava pra caralho. Não com a potência, não com tanta potência quanto o Roberto Carlos, mas com uma potência absurda. Fazia gol de falta pra caralho, fazia gol de fora da área. Defensivamente era absurdo. Técnico, meu irmão, caralho, o cara nem apareceu na lista. Mas Marcelo tava na lista. Ai, ai. Vamos lá. Meio-campistas defensivos. Eram para ser os volantes aqui. Só que aí você vê Xavi, Pirlo. Isso aqui não é volante, cara. Isso aqui não é volante. Isso aqui não é um time. O que eles montaram isso aqui não é um time. Aí Xavi, Matheus da Alemanha, Pirlo, Rijkaard, Didi, atrás de todos esses caras. Neskins. Beleza. Restante da lista. Aí tem. Não vou falar todos os jogadores aqui, né? Fernando Redondo, Falcão, mas vocês verem aí, a maioria dos nomes europeus. Europeus. E todas as outras listas aí vocês podem ver. 60, 70% dos nomes são europeus, porque só europeu sabe jogar bola. Só europeu sabe jogar bola. Sul-americano, brasileiro e argentino não sabe jogar bola, irmão. Não sabe. Só quem sabe é europeu. Gerson Canhotinho de Ouro, atrás de Seedorf e Gerrard. Guardiola, numa lista de melhores da história. Guardiola. Mazopush, que tá aqui só porque é europeu também. Tardelli. Xabi Alonso. Tigana. Ninguém nem sabe quem é esse cara. A grande injustiça dessa lista. Didi, o príncipe etíope. Cara, Didi, ele estaria em primeiro nessa lista se ele fosse europeu. Era pra ele estar em primeiro dessa lista. Nenhum desses caras aí que foram citados era melhor do que Didi. Nenhum. Talvez você possa ali ter um páreo ali duro com Mataus. Mataus eu posso até dizer que é melhor do que Didi. Porque também era um jogador excepcional, completo. Completo, 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 Mataus. Ah, o Didi era um craque. Líder. Líder. Campeão 2 vezes da Copa do Mundo com o Brasil. Campeão 2 vezes da Liga dos Campeões com o Real Madrid. Campeão mundial. 4 vezes campeão carioca. Campeão do Rio São Paulo. Irmão, Didi era um monstro de jogador. Mandava ali no meu campo do Brasil. Mandava. Maestro. Líder. A história lá da final de 58 do Brasil. O Brasil toma o gol. O Brasil já traumatizado do Maracanazo de 50. Ele foi lá, botou a bola debaixo do braço. Não, calma. Calma. O primeiro calma, eu tô aqui da história é o de Didi na final de 58. Foi lá, meu irmão, calma. Não se caga não que eu tô aqui. Foi lá, botou a bola debaixo do braço, calma. Voltou andando pro meio do campo. Calma que a gente vai virar essa porra. Não tem conversa. Didi. Não existe de estar atrás de Pirlo, cara. Não existe. Não existe. Ridículo. 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 Essa lista como toda é ridícula. Ridícula. Presença absurda. Aqui eu não vou citar só um. Seedorf tá nessa lista. Absurdo. Absurdo. Ridículo. Gerrard tá nessa lista. É ridículo. Guardiola tá nessa lista. É ridículo. E uma ausência absurda. Obdúlio Varela. Nem aparece na lista. O capitão do Uruguai em 50, o grande líder, o grande craque ali do meu campo do Uruguai de 50 era o Obdúlio Varela. Todo mundo que viu jogar fala que esse cara era um monstro de jogador. E tem a frase lá de Lugano também, né? Que Lugano disse que quando era criança, ele falava assim: quando você é criança, você fala, eu sou tal, eu sou Ronaldinho Gaúcho, eu sou Ronaldo, eu sou Pelé. Aí começa a jogar bola lá. Aí os caras perguntaram, não, quando tu era criança, tu falava, eu sou Obdúlio Varela. Aí começava a jogar, ele falava, não. Quando a gente era criança, a gente não podia brincar de ser Deus. Tu vê o que era o cara. O que era o cara. Vamos lá agora. Meio-campistas ofensivos. No primeiro time colocaram Maradona e Pelé. Beleza. Zidane, Di Stefano, Platini e Iniesta. Beleza. Não vou falar nada aqui desses caras. Não tenho o que falar. São craques. Todos. Craques. Monstros.
Só que aí o restante da lista, você já vê um Baggio no quarto. Mazola, também, monstro. Bob Charlton, Francesco, ali, Puskas. Pra mim, Puskas tinha que ser como atacante, não como meio atacante. Gullit, também, monstro. Rivera, Raj, Schiaffino, Sócrates, Copá, Totti, Kubala e Zico. Cara, o que Totti tá fazendo nessa lista? O que Totti tá fazendo na frente de Zico, cara? Totti na frente de Zico, meu irmão. Puta que pariu, cara. Totti nunca jogou. Totti pode jogar a vida inteira, ele não vai jogar o que Zico jogou num treino do Flamengo, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Fora o tanto, há vários caras aqui que eles deixaram de fora que. Meu Deus, enfim. Quem é o grande injustiçado dessa lista aqui é o Galinho Zico. E por que eu falei de Zico aqui especificamente? Você pega ali, eles colocaram Platini em quinto. Em quinto na lista. Platini e Zico, quem entende de futebol, sabe que os dois eram do mesmo nível. É os dois pau a pau, lado a lado. E aí, Platini tá em quinto nessa lista e Zico tá em vigésimo. Atrás de Totti. Atrás de Francesco, atrás de Raj, de Baggio. Meu irmão, isso é ridículo, cara. Isso é ridículo, pô. Inclusive, Zico, se você for ver ali só como jogador, ele era mais jogador que Platini. Mas você pode ali discutir, porque Platini teve mais conquista, teve ali, apareceu mais em momento grande. Beleza. Mas você colocar Zico atrás desses caras, cara, é ridículo. É ridículo, meu irmão. Zico era. Meu irmão, era mais bonito ver jogar do que Maradona. Era mais bonito ver Zico jogar do que ver Maradona, cara. A batida de falta desse cara. As achadas de passe, o drible, a categoria. Fazia gol de tudo que era jeito. Se tu for contar gol, contando tudo, gol oficial, gol não oficial, o cara tem mais de 800 gols. Sendo no meio campo. Não, era um monstro, um monstro de jogador. Completo. Completo. O que Pelé era, talvez o cara que mais se aproximou foi Zico. O cara fazia tudo. Tudo que dava para um atacante, para um jogador de ataque fazer, Zico fazia. O cara tá atrás de Totti. E aí, a presença absurda dessa lista, obviamente, Francisco Totti. Não era para estar nessa lista. Não era para, se fosse de 40 meio-campistas, não era para ele estar. Imagine de 20. E a ausência absurda para mim, que era um cara que jogava 10 mil vezes mais do que Totti. Por exemplo, poderia citar um 10. Mas Laudrup, Michael Laudrup jogava 100 vezes mais do que Totti. Laudrup era um craque. Era um craque. Meu irmão, a elegância desse cara jogando era igual o Zidane. Zidane jogando. O cara era uma inteligência absurda. Era absurdo. Toda vez que o cara achava que ia tomar a bola do cara, ele já tava assim, 50 passos na frente do cara. Esse cara era um gênio. Era um craque, era um craque. Esse cara era monstro. Monstruoso. Nem apareceu na lista. Enfim. Vai, são os idiotas que fizeram essa lista aqui. Puta que pariu. Vamos lá. Pontas direitas. Messi, em primeiro. Garrincha em segundo. Colocaram o Messi de ponta direita porque era o único jeito de não colocar Garrincha. Aí, para justificar Garrincha não estar no time, tiveram que colocar Messi na ponta direita. Ponta direita e ponta esquerda, né? Botaram ponta direita e ponta esquerda para justificar. Não, tem que ter Messi e Cristiano Ronaldo. Enfim. E terceiro lugar, George Best. Cara, aqui é esse meme, né? Tu tem Messi, Garrincha, e aí na mesma frase tu coloca George Best. É esse meme aqui, cara. O meme do Dragãozinho. Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Garrincha e Messi olhando, mano, o que esse porra tá fazendo aqui? O que esse merda tá fazendo aqui, cara? Puta que pariu. Ah, foi um jogador de merda. Não, não foi um jogador de merda. Mas perto de Messi e de Garrincha, ele é um jogador de merda. Ele é um jogador de merda, perto desses dois. E agora, galera, o bruxo do rolê aleatório 2.0. Vai ter um cara aqui que vocês vão falar, meu irmão, o que esse cara tá fazendo aqui, cara? O que esse cara tá fazendo aqui? David Beckham. Aí é o macaquinho, tipo, incrédulo. Caralho, que porra, os caras fizeram isso. Os caras colocaram David Beckham na frente de Jairzinho. Os cara fizeram isso. Os caras fizeram. Miller do São Paulo. Miller do São Paulo. Jogava mais que David Beckham com o pé nas costas. Meu irmão, David Beckham na frente de Jairzinho. Jairzinho, meu irmão. Puta que pariu. Fora as outras aberrações, né? Que é Samuel Eto'o de ponta direita. Que é Figo também, que não era pra estar aqui. Robin foi um grande jogador, mas, porra, melhores da história, cara. Melhores da história. Não dá. Não dá. Enfim. A principal injustiça disso aqui
É a presença de Beckham. Esse cara tá na lista. Meu irmão, perdido. Completamente perdido. Mais perdido que calcinha lua de mel. Mais perdido que segue em tiroteio. Meu irmão, o que que esse cara tá fazendo aqui, velho? É ridículo, cara. É ridículo. E aí, os absurdos. Qual é o absurdo? A presença absurda é a presença de Beckham. É a presença dele. A ausência absurda é a ausência da ausência dele na lista. Porque não era pra ele estar. E não nos brindaram com a ausência desse cara. Meu irmão, isso aqui foi a coisa mais ridícula. Isso aqui foi ridículo. Puta que pariu. É, mas é bom, cara. É muito bom. Deve ser muito bom nascer bonito e nascer europeu. Deve ser muito bom, né, cara? É, pontas esquerdas. Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry. Thierry Henry não era ponta esquerda, né? Jogou ali no começo da carreira como ponto, mas, pô, grande parte da carreira o cara foi centroavante. Enfim, né? E aí, quarto lugar, Blockhin, lá da União Soviética, jogava no time de Dassaev, Rivaldo, Roberto Rivelino, atrás desses caras. Zajic, não sei nem quem era esse cara. Ryan Giggs. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, velho. Que sacanagem. Isso aqui é piada. Isso aqui é piada. Isso aqui era pra rir, né? Era pra rir, não. Tá bom, a gente riu. A gente riu, François. Beleza, você conseguiu. Rummenigge atrás de Ryan Giggs. Primeiro que o Rummenigge não era ponto esquerdo. E segundo que ele atrás desse cara. O Rummenigge era um monstro. Era um monstro, um monstro. E outro que era um monstro, Stoichkov. Stoichkov era craque. Craque. Esses dois estão atrás de Giggs. Meu Deus do céu, cara. Mas a grande injustiça dessa lista é Roberto Rivelino. Irmão, Rivelino. Rivelino é o seguinte: vocês querem saber o que era Rivelino? Vocês primeiro procurem os vídeos dele. Procurem os vídeos dele. A habilidade que esse cara tinha. Era absurdo. Era absurdo. Era nível Ronaldinho Gaúcho. Era. Meu irmão, era espetacular esse cara driblando. E tipo, geralmente o cara quando é driblador, ele é aquele cara que tem muita habilidade, mas que é durão. Que é. Aliás, o contrário. Ele tem muita habilidade, só que é um cara mais leve. Rivelino, ele é um cara forte, um cara ali, tipo, muito forte, com força física absurda, e que aliava com habilidade, cara. Meu irmão, o cara era monstruoso, cara. Monstruoso. Era aquele cara que ganhava na habilidade. Ah, não vai na habilidade, vai na força. Eu ganho nas duas. Eu ganho nas duas. Bom, meu irmão, Rivelino. Se você quer saber quem era Rivelino? Veja uma entrevista de Maradona falando sobre Rivelino. Veja a entrevista de Maradona falando sobre esse cara. Meu irmão, puta que pariu. Não tem tantos títulos assim na carreira, mas é pra você ver o que era o futebol naquela época, o que era o futebol brasileiro naquela época. Rivelino tem só essa quantidade de títulos. Porque o negócio, meu amigo, o buraco era mais embaixo, o nível era lá em cima. E os absurdos da lista? Presença de Ryan Giggs. Meu irmão, porra, isso aqui é ridículo, isso aqui é ridículo. Não vou nem o que falar. Vai tomar no cu essa porra. E a ausência absurda? Se é ponta esquerda, tinha que ter Mbappé nessa porra. E não Ryan Giggs. Puta que pariu, mas não tem nem comparação. A história que o Mbappé já tem na carreira, o jogador que o Mbappé é com o Ryan Giggs. Puta que pariu. E aí, falar mais um pouco desse rapaz que os caras têm raiva dele e por isso querem dizer que ele é um perna de pau porque tem raiva dele. Ah, ele é nojento, ele é esse e aquilo. Meu amigo, não interessa. Você tem que analisar o que é o que o cara é como jogador. Esse cara, desde que surgiu, ele é fenomenal. Desde que surgiu, ele é fenômeno. Você viu que o cara era diferenciado. Você viu que o cara era diferenciado. O cara já surgiu lá no Mônaco, decidindo lá, fazendo gol em todo jogo. O Mônaco foi pra semifinal da Liga dos Campeões. Aí quando é no outro ano, o cara ganha a Copa do Mundo. Fazendo chover contra a Argentina naquele jogo, fazendo gol na final, sendo o melhor jogo da Copa. Meu irmão, porra. Aí chega na outra Copa do Mundo, aí os caras, não, tava pouco em 2018, não. Poxa, toma essa Copa do Mundo bem aqui. 3 gols na final, artilheiro da Copa, não ganhou a Copa por conta do resto do time, não dele. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Ah, mas não tem habilidade. Porra, Mbappé não tem habilidade. Caralho, velho. É porque vocês querem que todo mundo seja Ronaldinho Gaúcho, né? Puta que pariu. Só assim os recordes que o cara tem. Com 23 anos, ele bateu esses recordes bem aqui em Copa. Ele foi campeão com 19 anos. Só Pelé e Ronaldo ganharam Copa mais novo que ele. Ele foi artilheiro com 23 anos. Só Mário Kempis e Thomas Miller eram mais jovens que ele quando foram artilheiro. O cara é o cara que mais fez gol em final de Copa. Ele já é. Já é. Ele só pode aumentar esse recorde, mas ele já é. E o cara que mais tem gol em mata-mata, em fase eliminatória de Copa, ali das oitavas em diante, também é ele, empatado com o Ronaldo Fenômeno.
Ou seja, o cara vai bater todos os recordes, tirando o recorde de mais vezes campeão, que é o de Pelé, dificilmente ele vai bater esse. O resto ele vai bater todos. Todos, todos, todos. Enfim, esse cara não apareceu, mas Giggs estava lá. E agora, a lista de centroavantes, que isso aqui é uma comédia, cara. É uma comédia essa lista aqui. Primeiro lugar, Ronaldo. Em segundo, Cruyff. Cruyff não era centroavante. Cruyff não era centroavante. E Van Basten. Beleza, não vou falar, não tenho que falar de Van Basten. Em quarto lugar, Bergkamp. Bergkamp é que é o impostor. Ele é um impostor. Primeiro que ele não é centroavante, segundo que não era pra ele estar aqui. Não era pra ele estar aqui. Gerd Miller atrás de Bergkamp. Esses caras, tipo, conhecem a história do futebol, esses caras sabem do que é que eles estão votando. Esses caras sabem quem foi Gerd Miller. Esses caras sabem quem foi o Romário. Não, não sabem. Ah, mas Kenny Dalglish, que ganhou títulos com o Liverpool. Ah, não, esse sim. Esse tem que estar na frente de Eusébio. Na frente de Coxis, que tudo bem, é discutível, talvez até não fosse pra estar na lista, mas porra, era muito mais jogador que Kenny Dalglish. George Weah, George Weah era monstro. Era monstro também, mas talvez não era pra estar entre os 10. Mas esses dois aí são impostores, impostores. Mas as grandes injustiças são, vou citar dois. Primeiro, o baixinho, Romário. Cara, primeiro, ele tá atrás de Bergkamp. E segundo, que é a maior sacanagem, é ele não tá junto com o Ronaldo. Toda e qualquer lista tem que ser Ronaldo e Romário, os dois juntos. Não existe você diferenciar os dois. Mas sabe por que que o Romário tá? Eles citam Ronaldo, eles citam a puta que o pariu, e depois eles citam o Romário. Porque o Romário não jogou a vida inteira lá na Europa. Ele, no auge da carreira, escolheu voltar pro Brasil. É por isso. É só por isso. Otário é quem não sabe que é por isso que eles fazem isso com o Romário. Ah, é Ronaldo. E depois vem Van Basten, vem Rummenigge, vem Eusébio, vem a porra toda. Ronaldo tá acima desses todos, mas Romário não tá. Por quê? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica? Quem entende de futebol sabe que não tem lógica isso. Mas a gente sabe qual é a lógica deles. Enfim, duas vezes campeão da Copa América, campeão da Copa de 94, duas vezes campeão da Mercosul, aquela final lá contra o Palmeiras, aquele milagre, aquele 4-3, três vezes campeão holandês com o PSV, campeão espanhol com o Barça e campeão brasileiro com o Vasco. Irmão, o gênio da grande área. O gênio da grande área. É ele e Ronaldo. É ele e Ronaldo. E o outro grande injustiçado, que pra mim é o único que você pode colocar ali, junto com esses, inclusive pra mim é superior a Ronaldo e Romário, é Gerd Miller. Cara, Gerd Miller, ele foi talvez o jogador mais decisivo da história do futebol. O jogador mais decisivo da história do futebol foi Gerd Miller. Então, esse cara ganhou tudo que ele disputou. Tudo que ele disputou. Quatro vezes campeão do campeonato alemão. Ah, mas não ganhou 10? Sim, porque era um campeonato de verdade. Não era essa porra dessa Bundesliga de hoje. Que o Bayern ganha 10, quando não quer ganhar, ganha do mesmo jeito. Três vezes seguido campeão da Liga dos Campeões, sendo artilheiro, fazendo gol em final. Campeão mundial, em 76, se eu não me engano. Em cima do Cruzeiro. E aí na seleção, o cara só jogou duas Copas. Em 70, foi lá e foi artilheiro. Eliminado na semifinal, fazendo do gol naquela partida lá do século contra a Itália, na semifinal. E em 74, foi lá, foi campeão, fazendo gol do título contra a Holanda. E na Eurocopa, de 72, campeão, do gol na final, artilheiro, meu irmão. O cara foi um monstro. O cara foi um monstro. O cara em Copa do Mundo, o cara tem 14 gols e 5 assistências em 13 jogos. Campeão e artilheiro. O cara durante 32 anos foi o maior artilheiro da história das Copas. O cara em Eurocopa, campeão e artilheiro. 4 gols em 2 jogos. Na Liga dos Campeões, 34 gols e 4 assistências em 35 jogos. 3 vezes campeão, 4 vezes artilheiro. Isso numa carreira curta, não é essas carreiras de Cristiano Ronaldo e Messi que o cara joga até 50 anos. Uma carreira curta. O cara só jogou 2 Copas. Em gols, o cara fez 723 gols em 772 jogos. E se for contar gol não oficial, que não existe essa viadagem que existe hoje em dia de porque não pode contar os gols não oficial. Nunca existiu essa porra. Eles começaram a inventar essa porra pra querer forçar a barra de Messi e Cristiano Ronaldo. Foi pra isso. Não adianta. Foi pra isso. Ele tem mais de 1000 gols. Gerd Miller tem mais de 1000 gols. Esse cara tá atrás de Bergkamp. Enfim. E pra finalizar,
Os absurdos da lista de centroavantes são a presença de Kenny Dalglish, não era para nessa lista. Não existe, não existe, não existe. E a ausência absurda é Paulo Rossi, muito mais jogador que Kenny Dalglish, muito mais vitorioso, muito mais decisivo, muito mais tudo que esse cara. E nem apareceu na lista. Mas tipo, podia ser Paulo Rossi, era mais jogador que Dalglish. Careca, pra vir pro Brasil, Careca era mais jogador que ele. Roberto Dinamite, Kenny Dalglish não é jogador perto de Roberto Dinamite. Sérgio Chulapa era mais jogador que esse cara. Edmundo era mais jogador que esse cara. Aí, deixa eu ver, na Europa, Raul Gonzalez era mais jogador que esse cara. Muito mais jogador que esse cara. Drogba era mais jogador que esse cara. Meu irmão, dá pra citar. Se você for fazer uma lista de 100 melhores atacantes da história, talvez esse cara não vai entrar. Quanto mais dos 10 melhores. Enfim. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Créditos aí para Slides Go, que foi de onde eu tirei esses slides. Bonitos os slides deles. Tá aí os créditos. E é isso. Ah, mas você não faz melhor. Vai ter vídeo aqui no canal. Vai ter a minha seleção de melhores de todos os tempos. E eu garanto, eu garanto para vocês, eu garanto que vai ser 1 milhão de vezes melhor do que essa porcaria que a gente acabou de ver. 1 milhão de vezes melhor. É isso, galera. Valeu. Até a próxima.